Bom, pessoal, vamos tratar então em específico da reforma do Lutero. Por que reforma? Reforma era porque o Lutero, à época, não queria fundar uma outra denominação, um outro segmento, um- uma outra forma de ser cristão. Ele não queria. A intenção não era essa. A intenção era reformar as práticas da igreja, mudar de dentro da igreja a prática. Vou dar um exemplo. Ao invés de você mudar de casa, viver numa casa nova, a única coisa que você faz numa reforma é reformar a casa. Pintar a casa de novo, melhorar alguma parte da casa, melhorar o quarto, sabe? Mas tudo na mesma casa. Você não se muda de casa, você faz uma reforma na sua casa. Tudo bem? Então a ideia de reforma é essa, por isso que é reforma de Lutero. A intenção era fundar uma nova igreja. Mas como os interesses de poderosos da igreja daquela época, e aí religião à parte, isso são acontecimentos históricos, são fatos que a Europa viveu, que o mundo ocidental viveu, então não é um desejo, é um fato. A igreja católica naquela época tinha os seus problemas, né? Então religião à parte, independente do seu crédito, se hoje é evangélico, se hoje é católico, se é candomblessista, umbandista, ateu, não me importa. Mas os fatos históricos devem ser estudados, entendidos, porque eles formam o nosso mundo como ele é hoje. Então vamos lá. Ele queria apenas reformar a Igreja Católica. Ele queria que a Igreja Católica tivesse novas práticas, não tivesse as práticas que estava tendo. Mas, como eu falei, ele viveu na Alemanha. E a Alemanha não era um estado forte, absolutista forte, como era em Roma e como era na França, por exemplo. A Alemanha do Lutero tinha vários príncipes numa mesma região. Era a mesma coisa que São Paulo ter vários príncipes, sabe? Então tem um príncipe aqui em Guarulhos, tem outro príncipe lá em Ilha Grande, Ilha Bela, sei lá, Ilha Grande, aí tem outro príncipe em Santos, aí tem outro príncipe, sabe? Vários reinos no mesmo território. Então não era um poder muito concentrado na Alemanha naquela época. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque a recepção das ideias do Lutero foi mais possível nisso. Se o Lutero tentasse propagar as críticas dele à Igreja Católica num país extremamente católico, fechado, centralizado, ele teria mais dificuldade. Como um país como a França, por exemplo, que sempre foi extremamente católico. Então ele não teria uma recepção melhor. Como a Alemanha tinha vários reinos muito divididos e não um reino só forte, as ideias dele conseguiram chegar, né? Se um poderoso, se um único poderoso alemão tivesse concentrasse todos os reinos e ele fosse muito católico, muito provavelmente ele sufocaria as ideias do Lutero. Mas como a Alemanha tinha muitas religiões, tinha muitos principados, as ideias dele conseguiram ser propagadas. As pessoas eram muito divididas. E por isso, por ter vários principados, o clero de lá era mais rico ainda. Por ser uma região dividida, cada clero dessa região, junto com esse príncipe, era muito rico. Muito rico. Cada clero que vivia perto da nobreza era muito rica. O clero não vive só em Roma, né? Sempre tem um clero no seu próprio país. Tem os católicos da religião católica no Brasil, aí tem na Argentina, aí tem no Chile, aí tem em África do Sul, tudo bem? Então tinha o clero na própria Alemanha. Eram católicos alemães, pessoas da hierarquia da igreja católica, só que vivendo aqui, como o padre da paróquia, como o padre da igreja, certo? Só que essas pessoas eram muito ricas, elas ficavam junto dos príncipes, acumulavam muita riqueza. Então, eles tinham mais poder nessas regiões também. É... E por não ter um poder central, pela Alemanha não ter um clero único e um príncipe único para a Alemanha inteira, naquela época, cada clero de cada região conseguia abusar ainda mais da venda de indulgências. Conseguia abusar ainda mais da venda de relíquias. Se tem uma política junta, uma política só, que vem de cima a baixo, acabou. Todo mundo vai fazer o mesmo. Mas como tinha vários principados, essa galera conseguia ficar mais rica. Porque não tinha alguém que ela se submetia na Alemanha.
Ela estava junto com o príncipe naquele canto em Santos, no nosso exemplo que eu tô dando, né? Não era em Santos, era na Alemanha. Mas ele estava junto com o príncipe de Santos. Então quem era a lei religiosa era ele. Esse membro do clero, né? Esse cardeal, esse arcebispo, não sei. Ele era poderoso naquela região, então ele fazia o que queria. Então ele vendia indulgências a quantidade que ele queria para enriquecimento pessoal. Foi o que eu falei da corrupção no vídeo anterior, lembram? Ele vendia novas relíquias sagradas para conseguir mais dinheiro para si próprio e também mandar para Roma, para o Vaticano. Então, por terem vários principados, esse clero que vivia perto desses principados conseguiam ficar mais rico ainda. Eles, pessoalmente, eles próprios. Isso era muito perceptível para os alemães. Isso, quando você tira dinheiro dos de baixo e enriquece muito os de cima, os de baixo começam a se dignar. Porque você está transferindo dinheiro, né? O dinheiro está saindo dos de baixo e está indo para os de cima. Se uma pessoa concentra muito dinheiro, os de baixo vão começar a reclamar. Porque o dinheiro não vai ficar circulando embaixo. Mais pessoas não podem melhorar de vida. Então, isso gerou um bolo de conflito muito grande. Então, a Alemanha se dividindo em vários principados. Cada região da Alemanha ter um príncipe, um monarca. E perto desse príncipe ter um clero que ficava muito rico à custa de muitas pessoas pobres, gerou vários conflitos. Então, o Lutero vem aí. Um lugar que já está tendo muito conflito com a ordem, né? Com a religião ali, com o clero dali, se você logo lança uma faísca, essa faísca incendeia, gera um incêndio. Tudo bem? Por que esses clérigos vendiam isso? Na época do Lutero, a Igreja Católica queria fazer uma construção que está em pé até hoje, que a gente viu no filme, no Inferno, que é a Basílica de São Pedro, que está na Praça do Vaticano. Eles queriam construir essa basílica e queriam juntar mais dinheiro para conseguir fazer isso. Só que uma das críticas do Lutero é que a Igreja Católica já tinha muito dinheiro. Ela própria podia financiar a construção da basílica. Não era necessário vender indulgências ou relíquias supostamente sagradas para construir a Basílica de São Pedro. A igreja já tinha dinheiro para construir. E aí ele foi contra, porque se deixava cada vez mais pobre as pessoas de baixo. E também no contexto tem uma figura importante na história, né? Tinha um dominicano chamado João Titizel. Esse cara era o responsável por conduzir a política da Igreja Católica aonde Martinho Lutero vivia. Esse cara, ele começou a vender mais indulgências e falou que quem fosse contra as indulgências ia ser cremado em praça pública. Ia ser queimado em praça pública. Quem fosse contra a venda de indulgências, como Lutero estava sendo contra, ia ser queimado em praça pública. Essa foi a ameaça que fizeram para Lutero. E aí, vendo que a Igreja Católica estava enriquecendo mais, vendo que o clero da região dele e do restante da Alemanha estava enriquecendo mais, e que a venda de indulgências não era algo que estava na religião, na Bíblia, né? No cristianismo, Martinho Lutero escreveu 95 teses. Anotem isso depois dessa explicação. A reforma de Lutero foi escrita em 95 teses e pregada numa igreja na Alemanha. Anotem isso. A reforma de Lutero foi proposta com 95 teses e pregada na porta da igreja na Alemanha. É aí que tem o estopim da reforma. Ele queria que a Igreja Católica, a partir daí, mudasse os seus hábitos, reformasse os seus hábitos com as suas 95 teses. Pausem o vídeo e anotem essa explicação. Voltaram? Show! Lutero também teve uma influência de Erasmo de Roterdã, que era um humanista gigantesco do que hoje é a Holanda, os Países Baixos na época, né? E ele foi o cara que levou mais radicalmente isso. Existiam cristãos católicos que percebiam que a Igreja Católica naquela época não estava indo por um bom caminho. Eles queriam que a Igreja Católica tomasse outros rumos. O primeiro deles e o principal é o Lutero, e o outro é o Erasmo de Roterdã. Tá bem? Então, só para finalizar, é isso do Lutero, né? Então, o primeiro grande reformador da Igreja Católica, que propôs reformar a Igreja Católica, foi o Lutero. Mas aqui, para fechar, tem a coisa mais importante. Ele não foi aceito. As reformas de Lutero não foi aceito. E ele foi, reparem bem,
excomungado. Quando você é excomungado pela religião, você já não faz parte mais da salvação cristã e nem da república cristã, nem da região cristã católica. Quando você é excomungado, você deixa de ser católico. Então, Martinho Lutero, por propor as 95 teses contra a prática da Igreja Católica naquela época, foi excomungado. E mais, foi considerado um herege. Anotem essas duas informações: excomungado e herege. Excomungado foi isso que eu expliquei. O herege é alguém que supostamente não tem práticas na vida cristãs. Você é um herege. Você não tem práticas cristãs na vida. Era o pior dos piores xingamentos. O pior dos piores títulos que alguém podia ter. Essa pessoa era rechaçada por toda a população, se ela fosse considerada um herege. Uma pessoa que é contra o cristianismo. Tudo bem? Então anote essa informação. Excomungado não faz mais parte do catolicismo e não vai ter mais a salvação. Herege vai contra o cristianismo, é contra. Herege é aquele que supostamente vai contra, não faz parte do cristianismo e ainda vai contra. É um herege. Tudo bem? Então Martinho Lutero foi excomungado e considerado herege. E teve que fugir. Então a gente termina aqui o primeiro. Eu vou colocar um textinho agora. Embaixo aqui vocês vão copiar. O texto está intitulado Texto 2 para copiar, Reforma de Lutero. É para copiar no caderno. Depois do texto anterior. O texto anterior é qual? Os motivos da reforma. Então eu já passei o primeiro texto, os motivos da reforma, e o segundo texto, agora, a reforma de Lutero. Depois desse vídeo. Terminou o vídeo, copie no caderno, tá bem?